é o firme fundamento, eu quero hoje fazer uma pergunta para você. O que estamos construindo? Se você fosse questionado hoje por alguém, se você fosse inquirido hoje por alguém com uma pergunta, o que você está construindo? Quando você olha para a sua vida, qual é a construção que você está edificando? Essa é uma pergunta interessante. O que eu estou construindo? O que eu estou fazendo com a minha vida, da minha vida? Aonde esta construção vai dar? Aonde esse caminho vai me levar? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu não sei você, como você planejou a sua vida, e se hoje a sua obra, a sua construção é exatamente aquilo que você idealizou há 10, 20 anos atrás, não sei. Eu não sei se hoje o que você vive em todas as áreas, tá? Seja profissional, sentimental, emocional, ministerial, empresarial, comercial, saúde, seja qual for a área. Eu não sei se hoje você vive aquilo que você um dia esperou, almejou há 10 anos atrás, 15, não sei. Mas o que eu queria que você entendesse pelo Espírito Santo de Deus é que nós estamos construindo alguma coisa. E a grande pergunta que não se cala hoje, eu gostaria que você fizesse essa pergunta ecoar na tua alma, nas tuas emoções, é o que você está construindo. Que construção é essa? Qual é o edifício que você está edificando para a sua vida, para o seu futuro? Nós temos que pensar nisso, porque tudo que nós estamos construindo hoje, um dia vai ser concluída, essa obra vai ser concluída. Então, o tempo todo, cada decisão, cada ação, cada atitude, seja ela boa ou má, nós estamos construindo algo. Então, é importante você saber que um dia você vai viver, um dia você vai se deparar com a sua vida edificada sobre aquilo que você hoje está construindo. Um dia você vai estar diante desta grande obra que você edificou. Então, a nossa maior luta é para nós construirmos de forma inteligente. A nossa maior luta é nós construirmos algo para o nosso bem. A nossa maior luta tem que ser para construirmos algo do qual nós teremos muito orgulho no futuro. Essa é uma questão muito importante de nós entendermos. Eu tenho orgulho do que eu já construí? Glórias a Deus. Mas eu terei orgulho daquilo que eu estou construindo? Essa é uma pergunta que o tempo vai nos mostrar, se nós teremos ou não orgulho daquilo que nós estamos construindo. Então nós não podemos nos deixar, disse o apóstolo Paulo, seduzir em momento algum por uma má consciência que nos impede de construirmos algo que nós vamos nos orgulhar. Porque às vezes um sentimento, uma má consciência, que ela vai distorcendo as nossas vidas, e aí a gente deixa de olhar para o futuro com bons olhos, a gente deixa de pensar, olha, o que eu quero para a minha vida? Vou fazer uma pergunta simples para você. Esses dias eu tenho estudado para aquilo que nós vamos ter sábado agora, no encontro de casais, eu tenho ouvido algumas coisas da parte de Deus, mas assim, por exemplo, a tua relação, o teu casamento, o que você está construindo? Hoje, o teu casamento, o que você está construindo em termos de relacionamento? Como é a tua relação conjugal? Qual é o que você está construindo no seu relacionamento com os seus filhos? O que você está construindo nos seus relacionamentos com os seus pais? O que você está construindo com
as pessoas que cercam a sua vida? Isso é uma pergunta que você precisa ter a resposta. Existem respostas que nós não podemos fugir delas, que nós não podemos ter medo delas. Pelo contrário, nós precisamos enfrentá-las e realmente pensar: o que eu estou construindo? O que eu estou construindo em termos de relacionamento, em termos de vida, em termos de família? Você precisa saber disso. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, 19, diz assim: mantendo fé, e o apóstolo Paulo diz, e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, quando se rejeita uma boa consciência, nós naufragamos na fé. Ou seja, os propósitos mudam. É possível alguém almejar algo, mas o propósito durante a caminhada ser mudado ao ponto da pessoa não alcançar? É possível. Talvez a gente tenha um sonho, a gente tenha um projeto, a gente tem algo que nós almejamos para o nosso futuro, só que a nossa consciência foi alterada, perdemos a boa consciência e estamos indo por um caminho que nós achamos que vai nos levar para aquela construção, mas não vai. Então o Espírito Santo de Deus quer que você entenda hoje que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Nós não podemos deixar os nossos pensamentos serem dominados, contaminados por uma má consciência. Você não pode. Essa é a luta que eu e você teremos todos os dias. Eu falei aqui a semana passada, dentro da nossa mente, no campo emocional, no campo dos pensamentos, no campo da razão humana, há uma guerra constante entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. Há uma guerra, um militando contra o outro, um lutando contra o outro. E a nossa carne quer gerar em nós uma má consciência. Para quê? Para estragar o seu futuro. Você sabe que é possível estragar o futuro de alguém? É possível. Sabia que é possível você estragar o seu próprio futuro se você não aprender a dominar o seu coração e as suas emoções? Se você não aprender a dominar o seu ímpeto, se você não aprender a dominar diante das adversidades, das situações, não dominar a sua alma, a sua emoção, o seu comportamento, você pode pôr tudo a perder. Você sabia disso? Nós temos que tomar um cuidado muito grande, amados. Eu queria te falar isso como teu pastor, teu amigo, e dar esse conselho bíblico para você tomar cuidado. Por quê? Porque sempre diante de um problema, ou sempre diante, porque a vida não é só feita de problema, não é verdade? Sempre diante também de uma grande oportunidade, uma porta que se abriu, ou de algo que está diante de nós, ou uma situação que nós precisamos resolver, nós precisamos ter inteligência espiritual e emocional para lidarmos com a situação. Nós precisamos ter esta boa consciência que é dada pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos tomar as decisões de maneira acertada. Escute. A tua vida, não vou dizer o inimigo não, mas a vida vai empregar sobre você algumas situações. A tua vida, em algum momento, você vai estar diante de uma situação, seja ela boa ou má, para uma tomada de decisão. Isso pode alterar o seu futuro. E como você se encontra espiritualmente e emocionalmente, vai definir como você vai agir. E essa atitude pode alterar o seu futuro. O nosso futuro não será alterado no futuro. Nosso futuro pode ser alterado hoje, agora, por uma atitude, por uma decisão que nós tomamos. Então, a escolha entre fazer o certo e o errado é nossa. A escolha entre o bem e o mal é nossa. A escolha entre fazer a vontade de Deus e a vontade da carne, ela é nossa. Você sabe que às vezes vem situações nas nossas vidas e elas provam como nós estamos com Deus. Às vezes vem situações para provar você como você vai agir espiritualmente falando. Você sabe que se nós não tivermos domínio, se nós não tivermos o domínio sobre a nossa emoção, sobre a nossa carne, sobre a nossa vida, nós podemos alterar de maneira negativa o nosso futuro. Nós temos que tomar um cuidado muito grande.
para nós não deixarmos com que uma atitude nossa, com que uma ação nossa, sabe, coloque tudo a perder. Eu quero dizer para você, você vai ter sempre a oportunidade de fazer o certo e o errado. Deus sempre vai colocar pessoas no seu caminho para você fazer o certo ou o errado. Situações vão acontecer na sua vida para você ter a oportunidade de fazer o certo e o errado. Nós temos que nos alinhar espiritualmente para nós minimizarmos o máximo possível, porque talvez 100% nenhum de nós nunca seremos, mas para nós minimizarmos o máximo possível o mal, para que a gente não tome nenhuma decisão de forma errada. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala uma coisa assim tão simples, mas tão poderosa. Ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, o que nós devemos fazer? O bem. Para quem? Para todos. Mas principalmente a quem? Aos da família da fé. Então, Paulo fala assim, gente, é o seguinte, você vai ter oportunidade de fazer o mal, não faça o mal, faça o bem. E é fácil fazer o bem para quem te fez bem, sim ou não? É ou não é? Difícil é fazer o bem para quem te fez mal. E quando eu digo fez mal, às vezes fez mal naquele momento em que você tem a oportunidade de dar um troco, de fazer algo contra aquela pessoa. E o tempo todo nós vamos viver isso na nossa vida. Paulo fala assim, olha, tendo a oportunidade, faça o bem. Se você tiver a oportunidade na sua vida de fazer alguma coisa, guarda isso no fundo do seu coração, faça o bem. Deus tem falado muito isso ao meu coração. Não perca a oportunidade de fazer o bem, faça o bem, faça o bem. Por quê? Porque às vezes, o que as pessoas estão esperando para que o seu futuro seja alterado, é que você faça um mal. Às vezes o que está ali sendo semeado próximo de você é a oportunidade para você se descaracterizar, para você deixar de ser quem você é, para você perder a sua essência e deixar de fazer o bem para alterar então o seu futuro e você não ter orgulho e você construir algo negativo para você. Por que eu estou te falando isso? Porque quando nós pensamos no que nós estamos construindo, nós precisamos entender que as nossas atitudes definem o que nós estamos construindo. E, na maioria das vezes, a nossa carne, amados, ela não quer fazer o bem, ela quer fazer o mal. Sabe que você vai ser tentado por pessoas usadas pelo diabo, pessoas na carne, pessoas sem noção, pessoas de todas as formas, podem ser usadas para, de alguma maneira, fazer com que você, meu irmão, minha irmã, perca o foco de onde você está indo, para onde você quer dirigir a sua vida, o que você quer construir, para você agir com o mal, para você permitir que o mal tome conta do seu coração. Paulo fala, olha, tenha uma boa consciência, tenha consciência para onde você está dirigindo a sua vida. Eu vou te mostrar isso, porque às vezes na vida de uma pessoa, nós não temos obrigação de fazer alguma coisa. Nós não temos obrigação ética de tomar aquela atitude ou aquele partido. Mas quando a Bíblia fala para nós fazermos o bem, então nós usamos a ética bíblica, nós temos que fazer o bem. E eu vi isso esses dias enquanto eu estava estudando. Confesso que uma passagem que eu não me recordo nunca de ter pregado sobre esse aspecto de Davi, mas achei muito interessante. Foi quando Davi recebe uma mensagem que o povo, os inimigos filisteus, estavam indo para invadir Keila. E Keila é uma cidade. Essa cidade, ela é fortificada, segundo os relatos bíblicos, era uma cidade, uma fortaleza, meio que até intransponível. Mas os filisteus foram guerrear contra o povo de Deus e eles chegaram pesado, chegaram para arrebentar com tudo. Davi recebe uma mensagem dizendo, olha,
os filisteus, estão indo para destruir com a cidade de Queila. E Davi fala, eu vou consultar a Deus para ver o que eu vou fazer. E Davi vai, se ajoelha, se coloca diante de Deus, e Deus diz, vai lá, pega os seus valentes, e vai até lá. Essa cidade ficava a 32 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, e Davi estava em outra região, mas Davi estava com medo, porque era muito próximo de onde Saul estava, ele era fugitivo de Saul, Saul queria matar ele, e ele fica atemorizado. Os valentes de Davi ficam com medo, e Davi fala, gente, eu consultei a Deus, e Deus falou para nós irmos. Mesmo assim, os valentes de Davi, mais uma vez, falam, será que é para nós irmos mesmo? Será que nós temos que ir? Será que isso não é ruim para nós? Davi volta, consulta a Deus, e Deus fala, vai lá, pode ir guerrear. E eu fiquei pensando aqui, moralmente, qual era a obrigação de Davi com essa cidade? Eu fiquei refletindo, qual era a necessidade de Davi, no momento em que ele tinha que resguardar e proteger a própria vida, porque ele estava correndo risco de morte, dele se envolver numa briga, numa guerra, numa peleja, para defender aquilo que não era dele, para defender aquilo que não estava ao alcance dele, aquilo que não era do domínio dele. Olha o que a Bíblia fala sobre isso em 1 Samuel 23:1. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Queila e saquearam as eiras. Eles já estavam penetrando e tirando o que eles tinham. Olha o que Davi fez. Consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás a Queila. Por que eu estou frisando esse texto bíblico? Porque Davi era foragido, Davi não tinha obrigação nenhuma com Queila. Queila era uma cidade fortificada de Judá, ela era uma fortaleza, meio que intransponível, ele não tinha obrigação nenhuma de se meter naquilo. Mas uma coisa que eu achei interessante, ele faz algo que nós precisamos refletir, ele busca a Deus. Porque talvez se Davi buscasse a sua própria consciência, se Davi conjecturasse com o exército e dissesse, gente, o que vocês acham? Eu acho que alguém diria assim, olha, na minha opinião, a gente não deve se meter nisso. Eles iam dizer, Davi, posso falar um negócio? Vão bater para Saul, Saul vai vir atrás de nós. Vamos ficar na nossa? Mas Davi, ele busca fazer a vontade de Deus, ele busca consultar a Deus. O que me leva a entender o seguinte, se eu quero construir um futuro com a bênção de Deus, cada uma das minhas decisões, existem decisões que são importantes, nós não podemos tomar decisões importantes sem a nossa oração. Nós não podemos tomar decisões importantes sem antes não consultarmos o que Deus quer nos falar acerca daquilo. Porque, concorda que Davi estava colocando a vida dele em risco? Mais do que a vida dele em risco, Davi estava colocando a vida de muitos homens em risco, indo para uma peleja, indo para uma guerra, que não era dele. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, para nós lutarmos guerras que não são nossas. Sabia disso? Às vezes Deus coloca situações para nós guerrearmos, que a gente fala, o que eu estou fazendo nessa guerra? Mas antes de entrar na guerra, consulta Deus. Porque se Deus te colocar numa guerra, Ele nunca vai te colocar onde a graça dEle não possa te proteger. Deus não fala que não é para nós não lutarmos. Deus nunca vai dizer para nós não guerrearmos. Deus nunca vai dizer para nós não ajudarmos. Deus nunca vai dizer para nós não estendermos as mãos, mas sempre antes de nós fazermos isso, é importante nós buscarmos a direção de Deus para saber se aquilo que nós estamos fazendo realmente tem a bênção e a aprovação de Deus. Foi o que Davi fez. Sabe, os filisteus eram os velhos inimigos de Israel, né? Estavam ali mais uma vez intentando contra o povo de Deus. Davi pega os seus companheiros, estavam fugindo de Saul, e vão para uma guerra, vão para uma peleja, mas Deus havia falado para ele, que ele poderia ir
para aquela guerra. Quando Davi chega lá, ele se depara com os filisteus, mas Davi foi com seus valentes. E como ele foi com a bênção e com a direção de Deus, a Bíblia diz que ele mata e expulsa o restante ali dos filisteus que ali se encontravam. Olha o que diz, 1 Samuel 23:5. Partiu Davi com seus homens a Keila. E a Bíblia fala, e pelejou contra os filisteus. E levou todo o gado, ele venceu. E fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Então Keila foi salvo pelos valentes de Davi, juntamente com Davi. Davi ajudou essa cidade, ele teve a oportunidade de ajudar aquelas pessoas. Olha como às vezes situações são bem interessantes para nós analisarmos. Davi, moralmente falando, ele não tinha obrigação nenhuma com aquele povo. Ele não tinha necessidade de se expor, mas ele se expôs porque ele orou e Deus disse, vai Davi, eu sou com você. Ele foi lá e fez aquilo. Chega a notícia para Saul, porque Davi, daqui a pouco eu vou te mostrar, ele fica em Keila. Ele fica lá para restaurar a cidade, para ajudar aquelas pessoas. Chega a notícia para Saul de que Davi está lá. E o que se imagina, o que se espera de Saul num momento como esse, num momento de guerra, seria um aspecto de trégua, né? Ele lutou uma guerra que não era dele, ele lutou uma guerra que era minha, ele se colocou numa peleja que era para eu pelejar, ele pelejou no meu lugar, ele alcançou um objetivo, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar nesse momento uma trégua, uma paz para Davi, porque o que Davi fez foi nobre. Às vezes a gente espera do inimigo uma atitude nobre. Às vezes a gente espera que o mal tenha uma atitude nobre. Deixa eu falar uma coisa para você. Entenda pelo Espírito Santo de Deus. Nunca espere nobreza de quem vive nas trevas e na escuridão. Você nunca vai encontrar bem aonde reside o mal. Nós nunca vamos encontrar coisa boa aonde quem prevalece, domina e dirige é o diabo. A mente de Saul havia se desviado do propósito de Deus. A mente de Saul, embora ele fosse um rei ungido, ele havia se deturpado, se desviado do propósito de Deus para a vida dele. Ele havia seguido por um caminho que não era mais o caminho que Deus tinha para ele. E olha a ação de alguém, o coração de alguém, né, que se esperava nobreza porque era um rei. Olha o coração de alguém que se esperava uma atitude diferente, a atitude que ele tem. 1 Samuel 23:7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Olha como às vezes alguém que perdeu o foco de Deus, olha como uma pessoa age. Olha o que Saul falou. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas, Deus o quê? O entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Olha como às vezes, entenda isso pelo Espírito Santo de Deus, porque isso aqui é muito sério que eu estou falando. Às vezes alguém acha que foi Deus, olha, não porque Deus, tem gente que fala em nome de Deus e não percebe que está falando em nome do diabo. Tem gente que usa o nome de Deus para disfarçar as trevas e a escuridão que está na sua vida. Tem gente que fala em nome de Deus, mas não é Deus. E Saul já não falava mais em nome de Deus. Porque o profeta Samuel havia dito que Deus já o abandonara e Deus já não falava mais com ele. Deus já não queria mais nada com ele. A presença de Deus já não era mais na vida de Saul. O que Deus estava aguardando era a morte de Saul para que um novo rei, que seria Davi, reinasse no lugar dele. O que a gente percebe, eu queria que você entendesse, que quando o nosso coração não está em Deus, as nossas atitudes nunca serão nobres.
Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com cada um de vocês. Se o nosso coração não estiver realmente colocado nas mãos de Deus, as nossas atitudes não serão nobres. E nós não seguiremos a paz com todos, nós não faremos o bem, nós não faremos aquilo que a Bíblia diz, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, nós não faremos isso. Então, qual é o maior risco que alguém pode correr na vida? Que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode cometer, pode correr esse risco, e nós precisamos estar atentos. É não deixar que o nosso coração seja contaminado ao ponto de nós perdermos a nossa identidade. Por que eu estou te falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus falou isso ao meu coração, eu queria compartilhar esse detalhe com vocês. Às vezes a maldade de alguém quer entrar no teu coração para tornar você alguém mau. Amados, não pegue o mal de ninguém e coloque na tua vida. Não pague o mal com o mal. Não pague na mesma moeda aqueles que por alguma razão, por algum motivo, fazem guerra contra você ou se levantam contra a sua vida. Sabe por quê? Porque no final da jornada, se você fizer isso, o prejudicado é você. Porque no final do caminho, o prejudicado vai ser você. Eu falei isso aqui, falo mais uma vez, com permissão do Espírito Santo de Deus, amados. Um dia nós estaremos diante do tribunal de Deus, e é isso que importa. Um dia eu estarei diante do tribunal de Deus e serei julgado por Deus. Eu serei julgado por Deus, por tudo o que eu fiz, por meio do meu corpo, por meio da minha carne, tanto para o bem quanto para o mal. Eu, diante do Cordeiro, serei julgado por Ele. E isso me traz paz no coração. Isso me traz uma grande certeza, que quando eu estiver diante de Deus, Ele poderá me julgar, Ele poderá dizer: você errou, você acertou, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas não permita que o mal de alguém entre no teu coração para destruir o que Deus tem para você. Eu entendi, espiritualmente falando, a nobreza de Davi. Eu entendi a grandeza de Davi. Porque quando Saul arma uma emboscada e ele vai para destruir Davi, o versículo 8 fala isso: então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. O coração de Saul, a gente sabe, está tomado pelo mal, não dá para esperar bem de quem está agindo pela carne, sendo usado pelo mal. Os homens estavam ali dispostos a comprar a briga de Saul. Aí tem um detalhe interessante, que um historiador estava falando, achei interessante. Davi recebeu o maior mal que o ser humano pode receber na vida. Porque Davi foi a Keila, com seus valentes. Ele lutou uma guerra que não era para lutar, mas Deus disse que era para lutar, então era, ele lutou. Ele salva aquele povo, crianças, mulheres, ele restitui o gado, ele restitui tudo, e ele pega os seus valentes, e começa então a reconstruir a cidade, reconstruir as coisas. Chega o mensageiro e diz: Davi, é o seguinte, Saul está vindo contra você. E ele pensa: eu estou numa cidade, uma fortaleza, ele não tem como entrar aqui, a não ser que alguém me traia e permita que ele entre aqui dentro. Não há como Saul entrar aqui, eu estou dentro de uma fortaleza. Mas aí ele faz mais uma coisa interessante. Davi consulta a Deus. E Deus fala: eles vão te entregar, eles vão te trair. E Davi é vítima da maior ingratidão, de uma das maiores injustiças que ele passa antes de se tornar rei. Ele é traído por aqueles que ele mais ajudou. Davi é traído
por aqueles que ele colocou a sua própria vida em risco, ele é traído. Mas Deus fala para Davi: Davi, eles vão te trair. Sai daí, porque eles vão te trair. Aqueles homens se deixaram levar pela maldade, pelo poder, pela ascensão de Saul. Eles não quiseram comprar guerra com Saul. Eles tinham medo de Saul, um homem que Deus já não era com ele. Eles abriram mão de valores, de princípios, em honrar um homem que havia salvado as suas próprias vidas, para honrar um homem, porque eles tinham medo do que o homem poderia lhes fazer. Isso é muito interessante, amados, porque o tempo todo nós estamos diante dessas situações na vida. Mas sabe o que há de mais nobre em Davi? Davi olha para aquelas pessoas que ele salvou, para aquelas pessoas que ele ajudou, que agora estavam traindo ele, e que Deus disse: eles vão te entregar, foge daí. Davi simplesmente vira as costas, pega os seus valentes, não intenta nenhum mal contra aquelas pessoas, e eles vão embora. Sabe por quê? Porque Davi disse: eu não vou manchar a minha vida por conta dessas pessoas. Eu queria te dizer isso em nome de Jesus. Vai aparecer pessoas na sua vida para tentar mudar quem você é com Deus. Vão se levantar pessoas instigando você para a guerra. Vão se levantar pessoas tentando fazer guerra contra você, colocar você contra a parede. Meu amado, não entre em guerra contra ninguém. Não entre em guerra contra ninguém. Sabe por quê? A nossa luta não é contra carne e sangue. Você pode dar um soco em alguém aqui hoje e achar: venci, derrotei ele. Você pode pagar o mal com o mal e dizer assim: fiz o mal. Mas você está alterando o seu futuro. Você está alterando a sua vida. Você está alterando o que Deus tem para você. Davi não ousou manchar a sua história, a sua vida, fazendo aquilo que Deus não mandou ele fazer. Olha que coisa interessante, 1 Samuel 23, 9. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze-me aqui, Abiatar, a estola sacerdotal, traz aqui para mim. Eu quero falar com Deus. Eu quero a estola para eu ter autorização de estar diante de Deus. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Versículo 11: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como o teu servo ouviu? Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-á os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zaf. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Saul procurou todos os dias o mal contra Davi. Olha que ele procurou. E ele procurou tanto que um dia Davi está dentro de uma caverna, ele entra e Davi tem a oportunidade de matar ele. O que Davi faz? Não faz nada. O que eu quero dizer para você, uma das coisas mais interessantes
que você pode entender acerca do que eu estou te falando, é que vítima de ingratidão a gente vai ser. Passar por perrengues na vida a gente vai passar. Mas o que define o que eu estou construindo? Não é a pressão que é colocada sobre mim. É como eu vou agir diante dessa pressão. Porque, entenda de verdade, se você estiver bem com Deus, tem hora que você não vai ter força. Tem hora que você vai ficar cansado. Tem hora que você vai dizer, Senhor, eu não estou com força para lutar. Mas você nunca vai perder a sua essência. Você nunca vai buscar, sabe, que o mal de alguma forma penetre o teu coração. Eu queria encerrar com esse conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja de Roma. E esse é um conselho que nós temos que guardar ele, sabe? Tem que ser uma espécie de um mantra, se eu posso usar essa palavra. Tem que ser uma espécie de uma palavra diária no nosso coração, diante de qualquer situação. Eu tenho guardado essa palavra no meu coração, queria que você guardasse no seu, que é Romanos 12, 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amado, não deixe o mal influenciar seu coração. Quem é seu conselheiro? Quem é seu conselheiro? Quem é o seu conselheiro? Hoje de manhã, eu estava com um abençoado, estávamos fazendo serviços aqui na igreja, e eu fiz essa pergunta para ele, falei, quem é seu conselheiro? Quando você precisa de um conselho, para quem que você liga? Qual é a pessoa que você liga quando você precisa de um conselho? Todos nós precisamos de um conselheiro. Nós temos Deus, mas nós temos que ter um conselheiro aqui na terra, alguém que é temente a Deus, alguém que ouve a voz de Deus, alguém que é leal a Deus e que você vai buscar um conselho com essa pessoa. Quem é o seu conselheiro? Teu conselheiro não pode ser o problema. O teu conselheiro não pode ser a raiva. O teu conselheiro não pode ser o momento. O teu conselheiro não pode ser, às vezes, um travesseiro que você fica ali murmurando com ele. Nosso primeiro conselheiro é Deus. Nós temos que buscar o conselho de Deus. E nós temos que ter alguém para quando nós tivermos, às vezes, uma dúvida, e não há problema nenhum em nós termos dúvida na vida, ou quando nós estivermos sob pressão, não há problema nenhum passar pressão na vida, nós termos alguém para nós buscarmos um conselho da parte de Deus, para que o nosso coração, a nossa emoção não nos traia, para que você não deixe de construir o futuro que você deseja. Eu encerro dizendo o que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Talvez hoje algumas coisas aconteceram na tua vida, no teu caminho, e você diz, bispo, não foi isso que eu sonhei para mim. Entenda pelo Espírito Santo de Deus o que eu vou te dizer, porque talvez em algum momento, não sei, em algum momento da tua vida, você deixou de ouvir o conselho de Deus e deixou que o teu coração fosse influenciado por algo e agiu, e hoje você fala, pô, não é isso que eu esperava da minha vida, bispo. Bispo, de verdade, não era, o mal achou uma oportunidade. O mal achou uma oportunidade. Reflita aonde você quer chegar. Peça para Deus sondar teu coração, ver se há em você algum mal. Peça para o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração, fazer uma varredura, fazer uma limpeza, sabe, uma sondagem na tua alma, no teu coração, nas tuas emoções. Peça para o Espírito Santo de Deus fazer isso. A Bíblia fala, Senhor, vê se há em mim algum mal. Por quê? Paulo diz, não se deixe vencer pelo mal. Às vezes a gente vai remoendo tanto uma coisa, que a gente cava uma oportunidade para ferir alguém, para fazer o mal. Eu vejo isso hoje na internet, às vezes a pessoa quer ir para a internet, para de alguma forma dar
um pitaco, dá uma cutucada, melhor dizendo, uma cutucada em alguém. Isso só demonstra como você está espiritualmente. Davi teve a chance de matar Saul. E sabe o que ele disse? Eu não vou deixar o mal me vencer. Amados, no dia que a gente começar a agir igual uma pessoa que se desviou de Deus age, aí a gente se deixou vencer. A gente se deixou vencer. Bispo, mas acredite no que eu estou te falando. Acredite no que eu estou te falando. Vai haver um dia que o sol da justiça vai brilhar na tua vida. E não se trata de ninguém, Deus vai fazer com que a luz dele brilhe na sua vida. Deus vai fazer com que a bênção te alcance. Deus vai fazer com que o teu sonho se torne realidade. Deus vai fazer com que você viva aquilo que Ele tem para você. Não importa se é daqui 1 ano, não importa se é daqui 2, não importa se é daqui 3, 4, 5, 6 ou 10 anos. Não importa quantos anos seja. Não importa quanto tempo você vai ter que aguardar ou Deus vai te dirigir até você alcançar. E eu vi uma imagem, achei essa imagem muito interessante. O momento em que Davi é coroado rei. E quando Davi é coroado rei, não há nenhuma mancha na história de Davi. Todo mal ocultado no coração de Saul morre com ele. Todo sentimento guardado de mal contra Davi. E ninguém pode dizer assim: Davi está onde está, porque matou Saul. Davi se tornou rei, porque ele intentou contra a vida de um inocente. Deus se encaminhou de fazer o que tinha que fazer com Saul e com Davi. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Que Deus se encaminha de cada coisa? Que Deus se encaminha de dar um destino para um destino para o outro? Deus se encaminha de tudo. Porque se a nossa esperança está nesse mundo, façamos guerra. Se a nossa esperança está na justiça humana, vamos aos tribunais. Mas se a nossa esperança está no Senhor, no nosso Deus, nós só precisamos confiar e seguir o nosso caminho. Às vezes você vai ter que fugir. Às vezes você vai ter que fugir como um cão. Às vezes você vai ter que fugir. Às vezes você vai ter que passar por coisas, dormir em cada buraco, em cada caverna. Às vezes quando você achar que encontrou um lugar confortável, vão querer te tirar de lá e você vai ter que fugir. Mas vai ter um dia que Deus vai se encaminhar de tudo na tua vida. Eu queria que você entendesse isso. Encerro te dizendo: o que nós estamos construindo? Eu quero te dar uma resposta que talvez você não imaginou quando eu te fiz essa pergunta. Sabe o que você está construindo? Aqui, absolutamente nada. Você está construindo uma vida para um dia você estar diante do tribunal de Deus. Porque é lá, não aqui. É lá e não aqui que você vai ser julgado. É lá e não aqui que o galardão que você receber durará pela eternidade. É lá e não aqui que tudo acontece. Aqui é um sopro. Aqui ele diz: você vai ser perseguido por mim, você vai ser chacoteado por mim, vão fazer guerra contra você. Aqui vocês vão ter aflições, mas tenha de bom ânimo. Sabe o que você está construindo? Em cada atitude sua,
você está construindo, amontoando um galardão para que você, quando estiver diante do Cordeiro, Ele possa julgar você e dizer: olha o que você construiu. Isso aqui é relevante, servo bom e fiel. Foste fiel naquilo que não era nada naquela terra, sobre o muito te colocarei. Não pense em construir para cá, porque talvez você nunca alcance. De verdade, a Bíblia diz que homens foram degolados, foram humilhados, mulheres receberam corpos, maridos degolados, porque esses homens tiveram na galeria de heróis da fé. Aqui não ganharam nada, mas diante do tribunal de Deus, esses sim foram honrados e serão reconhecidos por Deus por toda a eternidade. Eu sei que é difícil falar de eternidade quando nós vivemos no mundo material. Eu sei que é uma ideia abstrata quando se fala da eternidade, quando nós temos um coração apegado à vida. Sei que é difícil nós falarmos de o que está por vir, quando os nossos olhos veem o que se passa no mundo, a injustiça e tanta coisa que a gente imagina. O que você está construindo não vai ficar aqui. Você vai levar. Você está acumulando um tesouro para quando você estiver diante de Deus. Então não deixe o mal te vencer. Não se corrompa por dinheiro. Não deixe o dinheiro te corromper. Não deixe os valores desse mundo, a vaidade, o orgulho, tomar conta do teu coração. Frases que não são soltas, são poderosas, simples. Eu falei isso hoje também, com esse mesmo irmão de manhã, vindo para cá. Eu falei, o sábio falava assim: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Correr atrás, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo passa. A mais bela flor morre. A garota de Ipanema já não é mais a garota. Ela é de Ipanema, mas não é mais a garota. Não deixou de perder a beleza, uma senhora muito bonita, distinta, mas não é mais a garota. As coisas passam, né? Está tudo passando. Mas a palavra de Deus não passará, não voltará vazia. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! O que nós estamos construindo, amados? O que nós estamos construindo? Vamos pedir ajuda para Deus? Para nós construirmos, vamos? Pai, essa pergunta que ecoou no meu coração esses dias, o que nós estamos construindo? Eu sei que ela agora, ela encontrou abrigo, encontrou morada no coração do teu povo. E agora o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos? Pai, nos ajuda a não deixarmos o mal nos vencer. Eu sei que muitas vezes, no momento de raiva, no ímpeto, nós às vezes queremos usar os nossos recursos naturais, mas a verdade é que é quando somos fracos é que somos fortes. É quando não temos mais, Pai, força no nosso braço, é que a Tua mão nos sustenta. Eu sei que às vezes nós somos tão influenciados pelo momento, porque é tanta coisa que acontece, que eu sei que é difícil, Senhor, às vezes nós não deixar o mal vencer, mas a Tua palavra diz: ira, mas não peque, irai-vos, mas não pequeis. Às vezes é uma linha, Pai, muito tênue entre a ira e o pecado. Mas a minha oração hoje é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. A minha oração hoje é um pedido: Deus, não deixa o mal nos vencer. Não deixa a nossa essência ser mudada. Davi soube entender isso.
Davi teve a percepção do que o que ele haveria de construir era muito maior do que o que ele estava vivendo naquele momento. Davi olhou para o futuro e viu muito mais do que nós podemos imaginar. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul em Adulão, ele teve a chance, mas ele não deixou o mal vencer. Senhor, tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que não é espiritual, que possamos deixar de lado. Senhor, esvazia as nossas mãos de todo o mal, esvazia o nosso coração de toda maldade, que o rio que desce do trono de Deus, que ele possa lavar, purificar, limpar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Que possamos, Deus, levar o nosso pensamento cativo à tua obediência. E quando o nosso coração em algum momento quiser se inflamar, que possamos nos jogar aos teus pés e dizer: Jesus, não nos deixe vencer pelo mal. Nos ajuda a vencer o mal com o que é certo. Nos ajuda a vencer o mal com o bem. Davi era um homem humano, um homem que errou, um homem que teve falhas absurdas. Mas sobre a vida dele, ele soube muitas vezes não deixar o mal lhe vencer. Assim como ele, muitas vezes, Pai, nós deixamos o mal, a raiva, atitudes erradas, palavras. Mas hoje nós estamos te pedindo: Deus, queremos fazer a tua vontade, queremos ser guiados pela oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a nossa boca seja uma fonte para a vida e não para a morte. Senhor, não nos deixe vencer pelo mal, nos ajuda. Eu sei que é uma decisão nossa, mas Tu és o nosso conselheiro. Nós estamos hoje buscando conselho no Senhor, Pai, porque nós estamos construindo muito mais do que os próximos 30 anos. Nós estamos construindo para a eternidade. Porque há quem acredite e há quem não acredite, mas todos, embora acreditem ou não, um dia estarão diante do tribunal de Deus. E isso, Pai, isso traz paz e alento ao meu coração. Isso traz regozijo à minha alma. Isso me faz deitar e dormir sossegado. Isso me faz deitar e pegar no sono. E quando o mal encontrar espaço no meu coração, Deus, a minha oração já é: me ajuda a removê-lo pelo poder do Teu Espírito. Que assim seja com cada um de nós aqui, Pai. Porque aquele que pensa estar de pé, aquele que imagina estar de pé, vigie para que não caia, olhe e ore para que não caia. Então nós não somos nada não, Deus. Nós não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. O que tem aqui é gente que precisa do Teu poder, é gente que tem carne e que pode fazer bobagem, mas que te pede: ajuda-nos, Deus, a não deixarmos o mal nos vencer. Porque às vezes na carne temos muito mal, mas o Teu Espírito sobrepõe a carne, sobrepõe o mal e nos socorre. Assim eu oro, assim eu desabafo, assim eu abro o meu coração diante do Senhor, junto com cada irmão e irmã aqui, e estas pessoas que estão agora, Senhor Jesus, pela internet, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, aleluia, amados. Glória a Deus.
Glória a Deus. Olha, acredite, viu?